No evangelho de hoje nós vamos ver Jesus curando um homem por causa dos pensamentos de outros. Como pode isso, né? Acompanhe a gente aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. O evangelho de hoje diz assim: aconteceu num dia de sábado. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim encontraram motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que a vida se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Nós vemos aqui que Jesus está na sinagoga e um homem tinha a mão defeituosa, né, a mão atrofiada. Ele não sabe o que aconteceu, se foi um acidente, se foi uma doença, se foi de nascença. Mas ele tinha a mão direita, a mão forte, né? Muito provável que ele aprendeu a fazer as coisas com a mão esquerda. Mas a mão direita dele tinha um defeito, tinha um problema físico. E ele, por ser uma pessoa que tinha um defeito físico, ele era excluído, ele era deixado de lado, no fundo, nas beiradas. E Jesus, a primeira coisa que vai falar para ele assim é: levanta-te. Vai falar para ele se levantar. E ele vai se levantar. E hoje nós precisamos entender que nós também temos as nossas deficiências. E a voz de Jesus primeiro é essa: levante-se. É preciso se levantar. Ele não curou ele para ele se levantar. Ele se levantou para ser curado. E nós também. Nós não vamos ser curados para se levantar. A gente se levanta para ser curado. E aqueles homens observavam e viam, procuravam ver se Jesus ia fazer alguma coisa no sábado. E Jesus, sabendo do pensamento deles, falou assim: pois eu vou fazer. E vai ser com esse homem. Chamou o homem para o meio. Então significa que ele não estava no meio. Ele estava de lado, como a gente costuma falar assim, estava colocado de escanteio, lá no canto, lá na beiradinha. E às vezes é assim, um defeito, um pecado, um erro, uma mágoa, um ferimento nos coloca de canto, nos coloca fora do núcleo, fora daquilo que está ativo. E Jesus vai nos chamar, falar: vem para o meio. Jesus chama ele para o meio. Ele tem que ir para o meio. Eu e você precisamos ir para o meio. Precisamos levantar e ir para o meio, porque é ali que vai acontecer a cura. E Jesus faz uma pergunta para eles, para os mestres da lei, para os fariseus: o que era permitido fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? E eles se calaram. Sabe, aquele homem estava na sinagoga e aquilo que eles viviam, aquele tradicionalismo que eles viviam, naquela religiosidade deles, não era capaz de curar aquele homem. E Jesus fala: e agora? O que vocês querem que eu faça? Vocês não vão fazer nada, então eu vou fazer. E diz para ele, para aquele homem, e aquele homem fica curado. E ao invés de causar uma alegria muito grande em todos, isso causou, lógico, no homem uma alegria fantástica, naqueles que amavam aquele homem também. Mas na maioria causou foi uma raiva. Começaram a ter raiva de Jesus. Ao invés de sentirem-se alegres, começaram a ter raiva. Às vezes, aqueles que devem ajudar
na missão, a ajudar na propagação do bem, do evangelho, que o evangelho vá, que o evangelho, que a palavra de Deus caminhe, que a palavra de Deus siga em frente. Talvez são aqueles que, ao invés de ajudar, eles ficam aí com raiva quando vê que a palavra de Deus está correndo, que o evangelho está sendo levado. Que Deus nos dê a graça, primeiro, de ouvir a voz de Jesus e nos levantar, de ir para o meio e ser curado. E também nos livre do mal, de, ao invés de ajudar com que a palavra de Jesus corra ao mundo, ficarmos com raiva de quem assim faz. Que Deus abençoe a todos aqueles que levam a palavra. Que Deus abençoe a todos aqueles que hoje estão se abrindo, que estão se levantando, estão indo para o meio e também estão sendo curados por Jesus. Ó Espírito Santo, inflame nosso coração, ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Que Deus te abençoe essa semana. Se você puder curtir o vídeo, encaminhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, acionar o sininho se ainda não acionou para receber as notificações. Deus abençoe profundamente. Força e graça. Fique com Deus.